Oi, gente, vamos voltar nossos papos e vou novamente trazer para vocês um texto do Brecht chamado A Desgraçados. É interessantíssimo para uma reflexão bem profunda sobre nossas posturas como pessoas, como seres humanos, mas principalmente como cidadãos é, que convivem em um ambiente em comum, né? Mas só para vocês terem ideia, o texto diz isso. O texto chama A Desgraçados. O irmão é maltratado e vocês olham para o lado? Grita de dor o ferido e vocês ficam calados? A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem: a minha ela está poupando. Vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade, que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade em injustiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que em um grande incêndio toda a cidade desapareça, antes que a noite desça. Bertolt Brecht falando sobre as injustiças sociais, as injustiças às quais estamos normalmente sujeitos, mas nós achamos que é só os outros que devem pagar, né? Pensando nisso também, vamos levar um pouquinho mais para o lado social essa conversa, que vem de encontro a várias coisas que nós fazemos. Os movimentos aí que nós temos visto se levantando hoje, todos eles têm uma causa, né? Alguns dos movimentos que nós vemos se levantando hoje têm uma causa e não abrem mão de sua causa. Eu sempre tenho uma frase que eu digo para os meus amigos, eu digo que é bem assim: olha, se você só luta pela tua causa, o que você está esperando? Você está esperando ser apoiado pelos outros que têm as suas próprias causas, né? Então, por que eu digo isso sempre? Eu não vejo a possibilidade de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, de um cidadão de direita a vir a defender causas dos outros, né? Eu só estou dizendo para a gente ter um pouquinho mais não que todo mundo de direita é ruim, não é essa a questão, mas dificilmente elas se engajam em causas dos outros, né? Ou boa parte das vezes se engajam em questões sociais ou solidárias, e aí elas esquecem que tem muito mais que aquilo. Então aquilo passa a ser um pouquinho mais que eles estão dando e para por aí. Então eu já fiz minha parte porque eu fui socialmente responsável, fui solidário, e a questão não é muito por aí. A esquerda, normalmente, e aí as pessoas de esquerda, eu me incluo, normalmente a gente tem pensado, e aí eu também não me vejo uma pessoa de esquerda que defenda só a sua causa, e acho que todos os outros direitos, ou que vários outros direitos que grupos defendem, não devam ser levados em conta. A esquerda tende sempre a visão de que uma causa de direitos da pessoa, as causas relacionadas aos direitos das pessoas, elas têm que ser encampadas sim por todos. Não adianta só encampar a minha causa, que é do movimento negro, se o movimento LGBT está correndo atrás dos direitos deles, e eu falar, mas vamos deixar eles aí porque eles não têm tantos direitos. Seria extremamente incongruente, seria extremamente incoerente com o dia a dia de uma pessoa politizada, de uma pessoa de esquerda. Então eu não vejo, quando eu vejo companheiros dizendo, mas deixa esse tipo de tema para lá, eu fico preocupado se ele realmente sabe o que está fazendo a esquerda, dentro da esquerda social e dentro da esquerda política. Mas só para entender como funcionam as questões de direitos. A esquerda tende, por natureza, a defender os direitos individuais, o direito da pessoa humana como um todo. Nós vemos aí as causas que nós enfrentamos aí, os partidos políticos mais à esquerda realmente, os movimentos. Então nós estamos lá a favor dos trabalhadores sem terra, nós estamos lá a favor dos trabalhadores sem teto, né? Os movimentos que são mais característicos, mais conhecidos. Nós estamos lá a favor dos LGBTs, estamos a favor do direito daquelas pessoas que estão sendo desapropriadas, que estão sendo expulsas de uma terra, de um local, que não
está sendo usado. Se vocês notarem, quem abarcou e quem abraçou as causas indígenas nos últimos tempos foi a esquerda. Nós temos aí uma gama muito grande de defesa de direitos, e normalmente são direitos voltados a todos, né, que dizem respeito à sociedade como um todo. Então, desde o direito, nós falamos hoje da PEC, por exemplo, né, uma outra questão que a gente tem debatido aí nas redes, mas também dentro dos movimentos. Por que nós devemos passar por cima da Constituição, ou pelo menos deixar a leitura tão literal da Constituição um pouco de lado e apoiarmos essa luta que o Ministério Público está fazendo de não tirarem dele o direito à investigação. Veja só, existem vários textos, existem vários vídeos, e é interessantíssimo se debruçar um pouco sobre esses textos. E o Ministério Público tem lá o teu porquê, né? Eu tenho meu pé atrás em relação ao Ministério Público, em relação a algumas coisas, mas eu não digo que ele e aí eu jamais disse que ele é um órgão que deva ser extinto, por exemplo, né? Mas também não tem ninguém pedindo extinção do Ministério Público. Essa é uma das questões que a gente tem que avaliar. A PEC 37, ela veio trazendo no seu bojo não uma proibição ao Ministério Público baseado em uma autorização. É mentira isso também, né? Então nós temos que ver as coisas. A Constituição ela é muito clara que os órgãos de investigação são as polícias, né? Isso é muito simples de entender. Então os órgãos que investigam os crimes, não importa quais sejam eles, são as polícias. Polícia Civil dentro do seu estado, a Polícia Federal dentro do país. Então não importa o tipo de crime, quem faz a investigação são as polícias, né? São os órgãos policiais. Então veja só, dentro da Constituição de 88 está assim. Isso não quer dizer, e aí nós temos que ir lá atrás e verificar um pouquinho dos autores também, que o direito não é uma ciência exata, e por natureza não ser exata, ela dá margem tanto às interpretações que buscam tirar dos acusados algum peso, quanto jogar peso para alguns onde não tem, né? Ou seja, a pessoa que é acusada de um determinado crime, muitas vezes a acusação ou o Ministério Público mesmo, que é o órgão de acusação, tem de colocar um peso muito maior do que exigido naquele tipo de situação. Em outros, eles são mais a menos. Então, essa é uma das coisas que eu tenho um pé atrás em relação ao Ministério Público. Os crimes políticos, por exemplo, quando eles são ligados ao Executivo Estadual, principalmente no caso do Ministério Público Estadual, eu tenho muitas dúvidas se realmente alguém se esforça para levar isso aí à frente, né? Alguns crimes aí se fala de prescrição com o processo na mão do Ministério Público. Isso não tira o valor, não desvaloriza realmente o Ministério Público como órgão de acusação, principalmente. E eu também não penso que por conta disso, das falhas do Ministério Público, nós tenhamos que abrir mão que ele possa fazer parte da investigação, que ele possa participar das investigações. Não estou dizendo armar promotores e oficiais de promotoria para ir junto com a polícia fazer as suas averiguações, as diligências, né? Mas eu estou dizendo de ele poder investigar num âmbito mais burocrático as questões relacionadas àqueles crimes das quais ele esteja dentro e fazendo parte da acusação. Eu acho que é uma das aberturas que se permite. Mesmo porque o texto constitucional não diz que há prerrogativa fechada só nas polícias, né? Então ele não deixa claro que só as polícias, estritamente das polícias, o direito de investigar. Então o Ministério Público já abarcou há muito tempo esse tipo de
postura de investigar também junto à polícia, né? De fazer ali um trabalho junto com as polícias. Tenho receios quanto a isso? Tenho. A corrupção dentro das polícias sempre foi muito grande. A quantidade de crimes solucionados é muito pequena. Então a gente percebe que ou a nossa polícia é muito indigente, muito ignorante, muito burra, e o Ministério Público nessas misturas que ele faz também, que ele esteja presente, não tem colaborado muito, ou então nós somos incapacitados como polícia, nós somos incapacitados como Estado de fazer a gestão da criminalidade, né? De fazer a gestão da punição da criminalidade. Então o que pesa bastante a meu ver, entendermos que constitucionalmente ao Ministério Público não é dado a prerrogativa da investigação mesmo. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Os defensores da PEC, ou os que não são contra a PEC, não são mentirosos, não estão errados. O Ministério Público, por outro lado, requer para ele uma função que não é constitucionalmente declarada. E aí entra a questão do direito não ser exato. Também não existe um aprisionamento da investigação nas mãos da polícia, ou seja, não é estrito da polícia, ou restrito às corporações policiais. Então, assim, o Ministério Público deveria se manter nas funções de acusação, mas até por acusação, eu imagino que para isso é importante ter ferramentas, ou seja, trazer para dentro do processo uma visão do próprio acusador, né? Então talvez seja interessantíssimo isso, e manter o Ministério Público com as funções que tem hoje. Se mais tarde aí virmos que não tem nenhum benefício para a sociedade, e aí talvez seja interessante nós nos aproximarmos, exigirmos também do Ministério Público um pouco mais de informação sobre essas questões processuais, como índice de averiguação, índice de investigação, como índice de solução, né, de casos, né? Então, se por acaso isso for uma das coisas que foi importante, que seja importante para avaliarmos, deveria ser sim oferecido pelo Ministério Público ao conjunto da sociedade uma visão mais clara do que eles estão querendo, do que eles fazem. Mas por enquanto eu acho que a questão da PEC aí é muito importante, e nós apoiamos essa questão do Ministério Público ser contra a PEC 37. Né? Então, voltando à questão dos direitos, só para vocês entenderem, o Ministério Público é um poder do Estado que muitas vezes a gente questiona, não por isso nós apoiamos a retirada de algumas funções que eles abarcaram nos últimos anos, para poder melhorar talvez ali a atuação deles. Então, são movimentos, gente. Então, o movimento é mais do Ministério Público, que é um órgão ligado direto ao Estado. Que eu acho que o grande problema no Ministério Público não é nem isso, é investigar ou não investigar. E aí talvez nós devamos cobrar do Ministério Público isso, e do Estado, do governador. O grande problema do Ministério Público, primeiro, é um orçamento atrelado, ou seja, eles não têm autonomia. Esse orçamento atrelado vem dentro do orçamento do Estado. Você tem uma grande problemática nisso, é o Estado poder, o governador poder dizer para o Ministério Público que ele tem que parar uma investigação, porque senão ele pode ameaçar cortar orçamento. E isso a gente sabe que na política brasileira é comum. Né? E outra coisa é o chefe maior do Ministério Público, o procurador, ser eleito, ser colocado no cargo pelo governador. Como eu também não concordo com ministros da Suprema Corte, né, do STF, sendo colocados dentro do STF pelo presidente. Quem é que vai julgar? Né? O próprio criminoso coloca o teu acusador e a tua defesa lá dentro. Então, isso são questões que a gente tem que pensar. O Ministério Público tem um problema que eu tenho pé atrás com a relação à ligação que eles têm com o Estado, com o governador, né, e com a forma que ele tem que gerir o seu orçamento, porque é só colocar alguns benefícios lá. Os promotores no Brasil, como o senhor Rogério Zagallo, eles ganham muito bem para falar abobrinha muitas vezes.
tem pessoas muito boas no Ministério Público, isso a gente precisa concordar e ser um consenso. Mas tem as tranqueiras, né? Tem os promotores que estão lá porque são de famílias tradicionais, estão lá porque os salários são muito altos, não são baixos, as regalias do promotor é muito grande, né? As regalias são muito grandes, tem muitos benefícios, muitos benesses ser promotor de justiça, né? Então, isso talvez a gente avaliando um pouquinho mais profundamente tenha lá uma rejeição da população, mas também pode gerar uma cobrança que seja benéfica para todo mundo, né? Essa questão principal que eu acho, a meu ver, deveríamos tratar bastante é dessa ligação direta que o procurador geral tem com o governador, porque é indicado por ele, e do orçamento ser não um orçamento autônomo, não um orçamento livre, mas um orçamento ligado ao orçamento do Estado, né? Então, o sistema judiciário tem o seu orçamento, o sistema, o legislativo tem o seu orçamento e o executivo tem o seu orçamento, mas o Ministério Público, apesar de não ser um poder da nação, um poder do Estado, não diretamente, não é afastado de tudo, ele deveria também ter a sua autonomia, a sua independência, né? E principalmente nessas questões ligadas às questões mais críticas, que é de orçamento. Então, gente, é assim, só para fechar, nós precisamos olhar as outras pessoas também que estão reivindicando. Reivindicar meu direito é muito fácil, mas quando as pessoas não nos apoiam, é porque nós também não apoiamos o movimento das outras pessoas, as causas das outras pessoas. E aí volto a Brecht novamente, né? E quando alguém está sendo maltratado, e quando a injustiça está sendo com o outro, eu estou longe disso, eu quero distância disso, eu não quero me envolver. Por outro lado, quando a injustiça é comigo, eu quero que todos tomem minha dor. Então, assim, está na hora de revermos os nossos conceitos e fazermos a nossa parte. Galera, a gente se vê por aí. Até mais.